Fala, minha galera do Berimbau Notícias. Olha, eu tenho uma notícia para você muito boa, viu? Em breve, nós estaremos lançando a promoção de Natal aqui do site Berimbau Notícias. Então fica ligadinho. Nos próximos dias aí, a gente vai estar lançando essa promoção que eu tenho certeza que você vai querer participar, que vai ser muito boa e promete emocionar a todos, tá bom? Então fica ligadinho aqui no Berimbau Notícias, o site que faz a diferença. E agora, o nosso novo repórter, o repórter do bem, Silvimar Charles, foi às ruas de Conceição Jacuípe saber uma enquete muito polêmica. Qual foi essa enquete, Silvimar? Bem, pessoal, o tema de hoje é bastante polêmico. Ocupou os noticiários essa semana. Você, na condição de médico, em uma emergência, salvaria quem primeiro? O policial levemente ferido ou o traficante em estado grave? Por isso, nós estamos aqui na Praça Manuel Teixeira de Freitas para saber do povo conjacuipense o que ele faria. E você, faria o quê? O tema é polêmico, mas vamos ver o que ele acha? O senhor, na condição de médico, em uma emergência, estando um traficante em estado grave e um policial levemente ferido, quem o senhor atenderia primeiro? O policial. Por quê? Porque ele está dando a vida a gente. E o traficante? Ele tinha ido embora. Muito difícil a resposta. Muito difícil. Rapaz, o traficante com certeza. Por quê? Uma vida, né? Não importa o que a pessoa seja, mas é um ser humano. Então, na mesa de cirurgia não existe juízo de valor, só o ser humano. Só o ser humano, na minha opinião. Irmão, você, na condição de médico, em uma emergência, estando ali o policial levemente ferido e o traficante em estado grave, quem você atenderia primeiro? Rapaz, primeiramente a gente tem que olhar a cidadania, né? A pessoa em si, independente da profissão dela ou do erro dela, né? Pelo fato do traficante estar mais gravemente ferido, atenderia ele primeiro. Então, nesse momento, não existe juízo de valor? Não, não existe. Até porque para Deus isso também é inútil, né? Então deve priorizar quem está em estado grave? Com certeza, velho. É uma vida, pô. Eu acho. Eu salvaria o policial levemente ferido. Por quê? Olha, é traficante, já levou a vida de muito adolescente, entendeu? E eu salvaria o policial, que presta serviço salvando vidas, socorrendo as pessoas. Como eu exercer a função de médico, eu trataria melhor aquele que estivesse em estado mais debilitado, porque o meu papel é salvar a vida, independente de que seja ou um policial ou um traficante, porque em si, só um ser humano, é uma vida. Então eu acharia de salvar quem estivesse em estado mais debilitado. E você, quem você salvaria? O policial e o traficante também, porque os dois são dignos de perdão. Mas na prioridade, quem seria o primeiro? Rapaz, o policial ou o traficante? Quem tocasse no meu coração primeiro? Em pior situação, velho. Em pior situação que eu atenderia. Ou o traficante tivesse pior do que o policial, porque ele podia ser traficante, mas é ser humano, pô. Então, nesse momento, não existe juízo de valor. Ali é o ser humano que está em mais estado grave. Ser humano, pô. Não existe ninguém melhor que o outro. Ok. Viu? Porque todos nós somos um ser humano, pô. É traficante, ele pode traficar, pode ter matado, entendeu? Mas é ser humano, é carne e osso também, como a gente. Então, se a situação dele é pior, entendeu? Tem que ver a situação dele. Se o policial tiver pior, tem que atender o policial primeiro, pô. Agora, só com uma situação entre os dois, um pior e outro razoável, tem que atender o pior primeiro. Ok, obrigado. E o senhor? Quem o senhor atenderia primeiro? Eu estou igual a ele, primeira opinião. A gente somos todo mundo ser humano. Vê que está na situação pior de emergência, atende o pior. Quem tiver em estado grave. Nesse momento não existe traficante nem policial. Aquele que está em estado mais grave deve ser priorizado no atendimento. Com certeza. No momento que ele efetuou o disparo, nós rachamos os olhos dele de tiro. Enchemos o rabão dele de tiro, mas porém, o Satanás ajuda esses demônios, né? Pelo jeito não acertou nenhum, porque ele não caiu, conseguiu embrenhar no meio mato, correu dentro da água. O polícia pulou na água atrás dele aí, mas o Lazarento se enfiou num buraco lá, não conseguimos encontrar mais. Vamos saber do que o povo pensa aqui? Você atenderia quem primeiro? Pode repetir a pergunta? Posso sim. Você, na condição de médico, em uma emergência, atenderia quem primeiro? O traficante em estado grave ou o policial levemente ferido? O traficante em estado grave. Por quê? Independente de ser um traficante, a minha obrigação é atender o que está mais correndo risco de vida. A senhora,
na condição de médico, em uma emergência, salvaria quem primeiro? O policial levemente ferido ou o traficante em estado grave? O policial. Por quê? Porque eu salvar o bandido. Eu quero que a senhora me diga. Não, vou salvar o policial para poder ele ver o que ele ia fazer, né? Primeiro, Pode falar? O policial para nos que o policial nos protege, né? E o bandido não. Então, nesse momento, nessa circunstância, a senhora como médica, estando mais grave em estado o traficante, a senhora atenderia o policial? Atenderia o policial. E a senhora também? Também. Vamos saber um pouco aqui essa opinião do público feminino. Pró, a senhora na condição de médica, em uma emergência, estando lá um policial levemente ferido e um traficante em estado grave, quem a senhora atenderia primeiro? Meio complicado. Um traficante em estado grave e um policial levemente ferido. O traficante em estado grave. Por quê? Trata-se de uma vida humana, né? Independente se é traficante ou não, mas se o policial está em estado leve e o traficante em estado grave, primeiro o traficante em estado grave. O traficante. Por quê? Porque está em situação difícil. Então, nesse momento, não há quem seja policial ou traficante, ali o ser humano. O ser humano é isso, tá com verdade. Tá bom, muito obrigado. Nada. Bem, pessoal, o tema é polêmico, mas o povo curriacuipense está expressando a sua opinião. Vamos ver o que pensa mais um curriacuipense? Boa tarde. Boa. Você, na condição de médico, em uma emergência, salvaria quem primeiro? O traficante em estado grave ou o policial levemente ferido? O traficante em estado grave, porque a omissão de socorro não pode existir. E se a pessoa está em estado grave, é independente. Então quer dizer que nesse momento, na mesa de cirurgia, não há juízo de valor, ali o ser humano? Sim, justamente por eu fazer enfermagem eu sei disso. É um ser humano. E o ser humano precisa de credibilidade. Tá ótimo, muito obrigado. Tá ok, obrigado a você. E a senhora, o que faria? Salvaria também, independentemente do que ele seja. É uma vida. Então, a gente preza pela vida. Viu, seu Lazareno? Você vai estar assistindo, não sei se é o Jaguar, eu vi bem a tua cara, temos seu nome, hoje você ganhou, mas amanhã é outro dia. Amanhã vamos ver se você vai ter chance de correr. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Berimbau Notícias, esse site é de verdade. Rolou bafafá, chama ele, chama a Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax.